A paixão de um cara por garimpar virou um fenômeno da TV. Frank Fritz não era só um colecionador, ele era um contador de histórias, um caçador de tesouros e uma daquelas personalidades que milhões de pessoas passaram a amar. Mas por trás das risadas, das antiguidades, existia uma história mais profunda, cheia de vitórias, desafios e um capítulo final inesperado. Venha com a gente descobrir o que encontraram nos bens deixados por Frank Fritz, algo que vai te deixar de queixo caído. Desde cedo, Frank já era um colecionador. A notícia chocante da morte dele pegou os fãs e outros colecionadores totalmente surpresa. A jornada dele, de um garoto da cidade pequena, apaixonado por antiguidades, até se tornar uma figura conhecida da TV, foi marcada por paixão, persistência e algumas reviravoltas que ninguém esperava. Mas, para entender de verdade a história dele, a gente precisa voltar ao começo. Frank nasceu em 11 de outubro de 1963, em Davenport, Iowa. Desde pequeno, ele já se fascinava por objetos que contavam histórias. Enquanto a maioria das crianças brincava com carrinhos ou jogava bola, Frank já estava por aí caçando tesouros escondidos. Ele colecionava tudo: moedas, selos, latas de cerveja e até lâminas de barbear antigas. Onde outros viam lixo, ele via história. Imagina uma criança entrando numa loja de antiguidades cheia de prateleiras empoeiradas, relógios antigos, fazendo tic-tac e fotos desbotadas te encarando. Esse era o mundo que o Frank amava. Ele não queria só ter as coisas, queria saber a história delas. Quem usou esse relógio de bolso? Onde esse letreiro enferrujado já ficou pendurado? Essas eram as perguntas que não saíam da cabeça dele. Com o tempo, os interesses dele foram crescendo. Ele passou dos itens pequenos para os maiores: motos, minimotos e memorabilia rara. Passava horas em feiras de pulgas e vendas de garagem, sempre em busca da próxima grande descoberta. Muita gente achava que era só um hobby esquisito, mas para Frank era bem mais que isso. Era uma paixão, era um estilo de vida. Mas com um detalhe: ele não começou trabalhando com antiguidades logo de cara. Depois do colégio, a vida levou ele por outro caminho. Frank trabalhou por quase 25 anos como inspetor de incêndios em Iowa. Um trampo sério, que exigia atenção e compromisso com a segurança pública. Mesmo assim, o amor dele por colecionar nunca diminuiu. Na real, até aumentou. No trabalho, ele visitava prédios antigos, quartéis de bombeiros e galpões, tudo cheio de tesouros esquecidos. Começou a colecionar coisas relacionadas a bombeiros, capacetes, extintores, alarmes antigos, tudo que tivesse história. Sem saber, esse hobby estava prestes a mudar a vida dele. Em algum momento, Frank percebeu uma coisa importante: aquelas tralhas que ele colecionava tinham valor de verdade. Começou a comprar e vender, transformando o passatempo num negócio lucrativo. E aí veio a ideia: se eu fizesse isso em tempo integral? E se eu passasse os dias caçando relíquias esquecidas e dando vida nova para elas? Não foi fácil largar um emprego estável, mas o Frank teve coragem e arriscou. Abriu sua própria loja de antiguidades, chamada Frank's Finds, focada em equipamento de bombeiro e outros itens diferentes. Foi um pequeno passo, mas que abriu o caminho para algo muito maior. Antes de caçador de relíquias virar um fenômeno da TV, Frank era só mais um cara que curtia colecionar. Mas ele não estava sozinho. O parceiro dele, Michael Wolf, também era fissurado em garimpar. Os dois se conheceram na escola em Bondurant, Iowa. De cara, não viraram melhores amigos nem nada, mas com o tempo a paixão em comum pelos achados raros aproximou os dois. Quando a série estreou no canal History em 2010, virou uma febre rapidinho. A proposta era simples, mas viciante. Mike e Frank viajavam pelos Estados Unidos em busca de antiguidades valiosas, itens raros e tesouros escondidos. Mas não era sobre comprar e vender. Eles contavam a história por trás dos objetos, mostrando por que cada um era especial. Enquanto Mike era o cara dos negócios, rápido nas negociações, Frank era o que se conectava com as pessoas. Fazia piada, deixava os donos das casas à vontade, fazia a galera que estava assistindo se sentir parte da cena. Ele transformava conversas estranhas em momentos hilários. Não era só comprar uma placa de posto antiga ou moto enferrujada, ele criava laços. Mas o que conquistava mesmo era a autenticidade. Frank nunca parecia alguém só cumprindo o trabalho. Ele amava aquilo. Ficava empolgado de verdade quando achava uma lata de óleo vintage no meio da bagunça.
e é por isso que os fãs se identificavam tanto com ele. Por mais de uma década, a série bombou. Milhões de pessoas assistiam a dupla cruzando o país em uma van atrás do ouro enferrujado. Era uma dupla que funcionava super bem. Mike como líder, Frank como parceiro de confiança e Danielle Colby segurando as pontas no escritório. Era um trabalho em equipe. Mas nem tudo era perfeito como parecia na TV. Em 2020, os fãs começaram a notar algo estranho. Frank tinha sumido dos episódios. No começo, ninguém explicou muito bem. Depois veio a verdade. Frank tinha se afastado por causa de problemas de saúde, incluindo uma cirurgia séria nas costas que deixou ele com 185 pontos e com 2 hastes na coluna. E ele ainda estava enfrentando problemas pessoais, inclusive com dependência. Por um tempo parecia que ele ia voltar para o programa, mas isso nunca rolou. Em 2021, Mike anunciou que Frank não fazia mais parte da série. E vamos combinar, o anúncio não teve nada de caloroso ou amigável. Quando Mike falou sobre a saída de Frank, ele soltou comunicado dizendo que sentiria a falta dele e desejava o melhor. Mas Frank não engoliu essa. Numa entrevista bem direta, ele disse que aquilo era papo furado e que durante todo o tempo que ele ficou afastado, Mike nunca ligou nenhuma vez para saber como ele estava. Imagina só, depois de décadas trabalhando juntos, um passa por uma cirurgia que muda a vida e o outro nem se dá o trabalho de pegar o telefone. Frank não poupou palavras, deixou claro que a amizade deles nunca foi tão próxima quanto o público achava. Eles até funcionavam bem na frente das câmeras, mas fora dali, a história era outra. Ele disse que Mike queria tirar ele do programa, fazia tempo, e quando teve a chance, foi lá e fez. Foi um final triste e amargo para uma parceria que muita gente achava que era para sempre. Os fãs ficaram arrasados. Como é que 2 caras que viajaram o país juntos, riram juntos e construíram algo incrível, simplesmente se separaram assim? Apesar de tudo, uma coisa é certa. Frank foi uma das razões da série ter feito tanto sucesso. Mesmo depois que ele saiu, os fãs continuaram torcendo por ele. Muitos ainda esperavam que ele voltasse, ou pelo menos que fizesse as pazes com Mike. Mas infelizmente, isso nunca aconteceu. Mesmo parecendo sempre animado e cheio de energia no programa, a vida de Frank nos bastidores não era tão fácil. Os fãs viam o cara engraçado, fazendo negócios, se empolgando com as tranqueiras enferrujadas, mas não viam as batalhas que ele enfrentava fora das câmeras. Durante anos, o público notou que ele mudava bastante de peso. Alguns achavam que era coisa da idade, outros já ficavam preocupados. Até que ele contou a real. Ele vivia com a doença de Crohn, uma condição crônica que afeta o intestino. É uma doença pesada, com dores fortes, perda de peso e cansaço extremo. Não tem cura e é imprevisível. Ele contou que perdeu 30 quilos tentando controlar os sintomas com dieta. Mas a doença não afeta só o corpo, mexe com a cabeça também. Imagina nunca saber quando vai ter uma crise, não poder comer o que quer e ver sempre exausto. Mesmo assim, Frank seguiu em frente, nunca deixou a doença parar ele. A fama deveria facilitar a vida, né? Mais dinheiro, mais oportunidades, mais liberdade. Mas com ela veio uma pressão pesada. Com o sucesso da série, a vida dele mudou. De repente, ele não era só o cara que curtia coisas antigas, era uma celebridade. Todo lugar que ia era reconhecido, vigiado, todo mundo esperando que ele fosse sempre aquele cara engraçado da TV. Mas por trás do sorriso, ele lidava com uma ansiedade. E num momento de sinceridade admitiu que a fama nem sempre era fácil. A pressão constante mexia com ele, e com muita gente ansiosa, ele acabou recorrendo a remédios. Tomava Xanax, um remédio comum para tratar ansiedade e crise de pânico. Mas, em 2017, o nome dele foi parado nas manchetes pelos motivos errados. Em julho daquele ano, ele foi parado pela polícia em uma estrada em Iowa, dirigindo na contramão. Ele admitiu que tinha bebido e tomado Xanax antes de dirigir. Foi a primeira infração dele, mas deu ruim. Foi multado, teve que fazer cursos sobre o uso de substâncias e responder na justiça. E como se não bastasse a saúde e os problemas com a lei, a vida pessoal também dele desandou. Em 2017, ele ficou noivo de Diane Bacon, a mulher com que ele achava que ia passar o resto de sua vida, e ainda ele comprou uma casa para os dois, deu um anel caríssimo e sonhava com o futuro juntos. Mas tudo desmoronou quando Diane acusou Frank de traição. Ela disse que pegou ele com outra mulher na casa de campo deles, o que levou a um término bem feio e super exposto. Só que Frank contou uma história bem diferente. Segundo ele, Diane é que tinha sido infiel,
Aparentemente, ela estava saindo com outro cara pelas costas dele por mais de 2 anos. E não parou por aí. Diane ainda entrou com um processo contra Frank, acusando ele de negligência, mas depois o processo foi arquivado. Mesmo assim, tudo isso deixou Frank destruído e se sentindo sozinho. O noivado acabou, o nome dele foi arrastado na lama e a vida pessoal virou fofoca de jornal. Depois do término, Frank começou a beber ainda mais. Ele admitiu que o álcool virou um problema sério. Não era só a carreira que estava sendo afetada, mas a saúde também. A mãe dele tinha sido alcoólatra e ele viu de perto o que isso fez com uma pessoa. O avô também tinha problemas com a bebida e os dois morreram por causa disso. Frank sabia que estava indo pelo mesmo caminho. Foi aí que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Se internou numa clínica de reabilitação, num tratamento de 77 dias em Iowa, determinado a mudar de vida. Depois, ele contou que nem gostava mais de beber, só queria quebrar o ciclo e se cuidar. Em julho de 2022, Frank teve um AVC fortíssimo em casa, em Davenport, Iowa. Ele foi encontrado inconsciente e levado às pressas para o hospital. Durante semanas, os fãs ficaram na torcida para que ele se recuperasse. Depois de quase um mês internado, ele foi transferido para um centro de reabilitação, onde começou uma recuperação lenta e dolorosa. O AVC deixou ele totalmente dependente de cuidados. Um tutor legal teve que ser nomeado para cuidar da rotina dele, e um banco passou a administrar o dinheiro dele. De repente, aquele cara que vivia rodando as estradas dos Estados Unidos, fechando negócios com um brilho nos olhos, estava lutando para fazer coisas básicas. As despesas médicas dispararam. Chegou a se estimar que o tratamento custava $29 mil por mês, uma grana absurda, mostrando como a condição dele tinha afetado tudo. E como já foi falado, a relação de Frank com o Mike, o parceiro dele na série, estava abalada há anos. Mas depois do AVC, tudo isso perdeu importância. Mike foi atrás dele, visitou, ficou em contato durante a recuperação. Ele não via mais o Frank só como um ex-colega de trabalho, mas como um amigo de longa data, alguém que esteve ao lado dele em altos e baixos. Mike contou que eles conversaram várias vezes antes de Frank morrer. Riram, relembraram histórias, falaram do passado. Não tinha mais mágoa, nem ressentimento, só dois velhos amigos se reconectando. Em setembro de 2024, a saúde de Frank piorou de vez. O corpo dele, já fragilizado por tantos anos de luta, não aguentava mais. Quando veio a notícia de que ele estava nos últimos momentos, Mike largou tudo e correu para o lado dele. Ele não estava sozinho. A mãe de Frank e um amigo da família também estavam lá. Foi um momento íntimo e tranquilo. Mike revelou que segurou a mão de Frank quando ele deu o último suspiro. Sussurrou que amava ele, que perdoava ele e que estava tudo bem. E nas palavras finais dele disse: "Vai lá encontrar sua mãe." E então o Frank se foi. De acordo com a certidão de óbito, a causa oficial da morte foi sequelas tardias de infarto cerebral, ou seja, complicações do AVC. Ele também sofria de estenose aórtica, uma condição que dificultava a circulação do sangue e torna até as coisas simples como andar, respirar ou ficar em pé um grande esforço. O corpo dele já lutava há muito tempo. No fim, não deu mais. É aí que Tucker Carlson entra na história. E se você está se perguntando o que ele tem a ver com Frank Fritz? Bom, diretamente nada. Mas Tucker recebeu uma informação chocante de pessoas próximas a Frank. Todo mundo sabe que tinham várias motos na casa dele. Mas se os boatos forem verdade, o que vai acontecer com elas agora vai te deixar de boca aberta. Se tem uma coisa que Frank amava tanto quanto antiguidades, eram motos. Desde jovem ele é fascinado pelo poder, o design e a história das motos clássicas. Mas ninguém sabia o tamanho real da coleção dele, até depois que ele morreu. Amigos e colecionadores já tinham ouvido boatos sobre o tesouro que ele vinha juntando. Mas quando abriu as portas da garagem particular dele, o que encontraram foi de cair o queixo. Fila após fila de motos antigas, algumas cobertas de poeira, outras brilhando como novas. Tinham motos Indian raras, Harley clássicas, Choppers old school, um pouco de tudo. Algumas estavam restauradas, outras em pedaços esperando o toque final. Era um paraíso escondido para os apaixonados por motos, um reflexo da paixão e dedicação de Frank. Para quem é fã ou colecionador, só de pensar em ver aquelas motos sendo vendidas já dá um aperto no peito. Não eram só máquinas, eram parte dele. Eram as motos que ele viajou o país inteiro para encontrar, que ele passou anos restaurando, que representavam sua maior paixão, além do garimpo das antiguidades. Mas, segundo fontes próximas, já estão preparando um leilão para vender tudo, cada moto,
cada placa vintage, cada peça de história cuidadosamente guardada. E aí vem a maior surpresa. Segundo quem estava perto de Frank, o dinheiro da venda não vai para a herança ou para um fundo comercial. Vai tudo para a caridade. Tucker, visivelmente abalado, disse: "É inacreditável. Esse homem estava aqui até outro dia, e agora o legado dele está sendo espalhado pelo mundo pedaço a pedaço, como se fosse o último capítulo que ele nunca teve a chance de escrever. Se você pudesse escolher qual moto antiga da coleção de Frank, qual seria? E por quê?" Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.